Antes, queria agradecer a oportunidade. Para o TCU é sempre importante participar aqui das audiências públicas no Senado, em apoio a essa casa, que é uma das missões mais nobres do Tribunal, e também uma diretriz do presidente Augusto Nardes de estreitar sempre relação com o Congresso Nacional. Eu gostaria de passar uma apresentação acerca do assunto, apesar de os palestrantes anteriores já terem falado em diversos momentos sobre o que vai ser colocado, mas apenas um breve resumo acerca do assunto. Essa é a súmula vinculante 33, que o STF publicou recentemente, e que ela fala especificamente no inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição. Após diversos julgados de mandados de injunção, foi simulado na súmula vinculante 33, a respeito desse assunto. Não ouviu o quê? E ficou consignado que se aplicaria os dispositivos do regime geral no que couber ao regime próprio. Mas eu não li ainda. No artigo 40, nós vemos que há 3 espécies de aposentadoria especiais. No inciso 1, já há decisões de mandado de injunção do próprio Supremo Tribunal Federal e que determina que se possa aplicar a Lei Complementar 142, que foi recentemente publicada ano passado, em relação aos portadores de deficiência. No caso do inciso 2, a única categoria que está amparada por esse inciso é da policial civil da União, que está amparada pela Lei Complementar 51 de 85, complementada pela 144 de 2014, que fala sobre atividade de risco. E a súmula vinculante trata especificamente do inciso 3, em relação às atividades que sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. De acordo com essa súmula, essa instrução normativa do Ministério da Previdência Social, que um representante daquele ministério já falou a respeito, foi regulamentado a aplicação dessa súmula e são diversos documentos e pareceres que são apresentados para que a pessoa possa se aposentar de acordo com o inciso 3, né? Ele fala, inclusive, da conversão do tempo exercido sob essas condições, que seria no tempo integral para a aposentadoria. Outra norma também, expedida pelo Ministério do Planejamento, fala sobre essas orientações que a Administração Pública Federal, Poder Executivo, teria que tomar para conceder aposentadoria para essas pessoas que se enquadrem no inciso 3 do parágrafo 4º do 40 da Constituição Federal. Nas duas situações, tanto a regulamentação do Ministério da Previdência Social quanto do Ministério do Planejamento, ele deixa bem claro que, no caso de o servidor público se aposentar com base nessa súmula vinculante, ele teria que fazer os cálculos dos seus proventos pela média aritmética, o que está disposto lá nos parágrafos do artigo 40, e o reajuste, a partir de então, seria feito pelos mesmos índices aplicados ao regime geral de previdência social. Há também essa nota técnica que fala bem de forma detalhada acerca dos documentos e do laudo técnico de condições ambientais de trabalho. Ele lista uma série de atividades insalubres e também faz ponderações em relação ao tempo de atividade que a pessoa teria que exercer na condição de insalubridade para poder se aposentar de acordo com os tempos. Com relação à súmula vinculante, que ela salienta que seria aplicado o regime geral no que couber, no artigo 70 do Decreto 3.048, de 1999, que regulamenta a Lei 8.213, ela fala acerca da conversão do tempo de atividade sob condições especiais de atividade comum, que
há essa possibilidade no regime geral. No regime próprio, essa possibilidade não está permitida porque não há uma regulamentação específica do inciso 3. E o próprio Supremo Tribunal Federal, ele fala sobre isso em várias decisões acerca do assunto. Então, a conversão, se possível fosse utilizada, seria da forma como está disposta no artigo 70 do Decreto 3.048 de 99. Com relação à conversão de tempo especial comum, no período anterior à Lei 8.112, há decisões do STF em relação a essa contagem especial, permitindo que o servidor público converta esse tempo especial antes do regime jurídico único, somando ao tempo comum para poder se aposentar. E com base nessas decisões do STF, o TCU, em resposta a uma consulta do Senado Federal, decidiu, no Acórdão 2008-2006, plenário, que esse tempo exercido sob o regime seletista, anterior ao regime jurídico único, poderia ser convertido e poderia ser somado ao tempo comum para fins de aposentadoria. No entanto, salientou que para o período posterior ao advento da Lei 8.112, seria necessária a regulamentação do artigo 40 do parágrafo 4º da Constituição Federal, que aí definiria os critérios e requisitos para a respectiva aposentadoria. Em recente decisão da ministra do STF, Carmen Lúcia, ela também fala nesse aspecto, que no caso da aposentadoria especial, essa conversão de tempo especial em tempo comum não seria permitida, apesar de, no regime geral, ser permitido. Então, para o servidor público, apenas após a publicação de a regulamentação do inciso 3º é que esse poderia ser analisado. Com relação ao tempo posterior, há algumas decisões já no tribunal de atos de aposentadoria em que essa conversão de tempo especial em tempo comum foi utilizada com base em mandados de injunção e da própria súmula vinculante 33, em que o TCU, com base no entendimento do próprio STF, apreciou pela ilegalidade de alguns atos de aposentadoria, considerando o entendimento já do STF, que foi com base no artigo 40 do parágrafo 10 da Constituição, que não permite que esse tempo possa ser convertido. Lá no Tribunal de Contas, eu fiz uma consulta recente e percebi que há mais ou menos 255 atos de aposentadoria em que foram consignados, averbados, tempos com base em mandado de injunção, tempo exercido posterior ao regime jurídico, utilizado para somar ao tempo comum para a pessoa poder se aposentar. Com base nesse entendimento da própria súmula vinculante, isso não poderia ser utilizado para poder se aposentar com base nas regras de transição. O próprio Ministério da Previdência Social, com base na súmula vinculante, entende que esse tempo exercido sob condições especiais teria que ser exercido o tempo inteiro naquela condição, sem poder converter uma parte dele para somar ao tempo comum, e também, uma vez a pessoa podendo se aposentar com base naquele inciso 3º, ele estaria sujeito às regras de cálculo dos proventos, com base no artigo 40, que prevê o cálculo pela média das contribuições de julho de 94 até o mês anterior da aposentadoria e futuros reajustes com base no regime geral da Previdência Social, os mesmos índices utilizados para o regime geral. Então, era isso que eu tinha para falar, em resumo, sobre essa situação no Tribunal de Contas. Muito obrigado a todos. Muito bem, senhor Luiz José Ferreira.